Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma noite, a mais um podcast do nosso Pode Ir. Você é sempre muito bem-vindo. E você que já está com a gente, você já sabe, né? Eu sou a Verlaine Ribeiro, para quem não me conhece. Então, olha, você aproveita, segue a gente aí, tá aí ó, no meu Instagram. E também você não pode deixar de, logicamente, né, seguir o Pode Ir Estúdio. Então, a gente está lá no Instagram, Pode Ir Estúdio, @Pode Ir Estúdio, está aí na tela. E também, tá? Aproveita, não vai ser nada para você, você pode seguir, desculpa, tá vendo? Olha, você pode se inscrever no nosso canal, Pode Ir Estúdio também. Aproveita, olha, é totalmente de graça, tá bom? Conteúdo gratuito, totalmente gratuito para você. E claro, deixa o seu joinha, porque isso ajuda muito. E compartilha, simplesmente envia para os seus amigos para que esse vídeo possa chegar a mais e mais e mais e mais pessoas, tá bom? Você vai estar ajudando muito a gente. Bom, gente, olha, você que está aí conosco toda semana, sabe que a gente tem trazido conteúdos interessantíssimos e hoje não é para menos, né? Então hoje eu estou com uma pessoa aqui, ele atua com vendas já há mais de 12 anos, tá? E hoje ele também é consultor de energia e ultimamente ele tem trabalhado com algo incrível, ele tem ajudado pessoas a atingir a alta performance. Então, você que está aí com a gente, você não, como eu falo, não saia nem para ir no banheiro, entendeu? Você piscou, você vai perder conteúdo. Então, agora nos próximos minutos, fica ligadinho aí com a gente, porque eu trouxe hoje aqui comigo o Emerson Amaral. Emerson, seja muito bem-vindo, muito obrigada. Obrigada a você por ter aceito estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite. Eu tenho certeza que nosso bate-papo aí, você vai estar com a gente vai estar batendo papo aqui e você vai estar aprendendo aí, entendeu? Então, eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito interessante. Amém. Bom, gente, pra gente começar, né, a gente sempre, quem já tá aqui com a gente sabe que a gente sempre faz a pergunta-chave, né? Quem é Emerson Amaral? Muito boa noite a todos, né? Eu me chamo Emerson Amaral. Tenho 33 anos, sou casado, cristão, o marido da Thalita, o pai da Luísa que está vindo aí. Beijinho pra Thalita, né? Olha aí, beijinho, a Thalita está chegando. Minha gata. Já estou no ramo, né, como você anunciou, no ramo de vendas há já mais de 12 anos. Nos últimos 10 anos eu estive à frente da liderança no ramo de cosméticos, no ramo de mercado de marketing multinível, que é muito conhecido, né? Atualmente, com uma rede de quase 2.000 pessoas que passaram já pela minha liderança, pessoas que eu já treinei e mentoreei direta e indiretamente, e cada dia que passa surge uma nova oportunidade, né? Sim, legal. Então, gente, hoje passou aí, né, o @, e se você também não viu, pode voltar, ou a gente vai deixar também na descrição do vídeo o @ do Emerson, tá? E ele então hoje está aqui para nos ajudar, ele vai compartilhar dicas práticas, tá? Que vão te ajudar no teu dia a dia justamente a desenvolver, a chegar nessa melhor performance, né? Porque a gente às vezes sempre quer, alguns pensam, né? Eu posso melhorar nisso, eu posso melhorar naquilo, e às vezes tem coisas que são simples, mas que já fazem uma diferença muito grande na nossa performance ou naquilo que a gente vai dar como resultado. E é isso então que o Emerson hoje vai trazer um pouquinho pra gente, né? Vai estar compartilhando um pouco desse conhecimento dele, vai estar trazendo assim essas dicas. Gente, eu falo, olha, se você puder pegar já um papel, uma caneta, pegue, anote, porque às vezes são coisas simples, você fala assim, não precisa anotar isso não. Aí depois você perde, aí depois você vai ficar se lamentando, poxa, o que aquele rapaz falou assim? Claro, você pode assistir de novo o vídeo, sem problema nenhum. Mas anote, porque eu tenho certeza que vai ser muito bom para o seu dia a dia, né? Verdade. Bom, para a gente começar, a gente estava conversando, né, a respeito sobre entrega, né? Sobre como a gente entrega algo na vida, seja em qualquer área. Eu queria que você começasse então falando um pouquinho a respeito disso, né? A nossa entrega, aquilo que eu faço, é ou não é importante? Importante demais, né? Assim, muitas das vezes a gente vê pessoas que estão no mercado de trabalho, seja qualquer tipo de mercado de trabalho, e ela não necessariamente, ou ela não consegue entregar aquilo que ela realmente pode entregar. E muitas das vezes pode ser até mesmo por uma influência, uma má influência, vamos dizer assim. Então, assim, eu lembro que quando eu gestoriava as pessoas na antiga empresa que eu trabalhei, eu sempre tentava separar
aqueles que eram bons daqueles que já tinham se decretado ruins de trabalho. Porque é muito natural que eles se atraem, sabe? Então, por exemplo, aqueles que são, que a gente chamava de morcego, né? Aqueles que são morcegos, eles sempre andam junto. Você analisa, você chega numa empresa, você vê aquele grupinho ali, a maioria, se tem 2, 3 ali que salvam, é difícil, mas é muito difícil isso. Então o que a gente sempre fazia? Separava, apresentava aquele que era bom de trabalho para outro que estava começando, para que ele modelasse aquele que era bom. Então essa é uma das coisas que quando o cara entra numa empresa, ele precisa identificar. Poxa, quem é um cara bom de trabalho? Quem é que todo mundo se apoie nele? Quem é aqui que as pessoas buscam para pegar qualquer tipo de informação, para solucionar os problemas? Quando o cara consegue identificar quem é essa pessoa, ele precisa modelar. A gente chama isso de modelagem. Você modela tudo aquilo que ele sabe, tudo aquilo como ele trabalha, como ele resolve os problemas, e você vai fazendo isso da maneira que você consegue replicar, né? A maioria das pessoas que não entregam um serviço de qualidade, eles não têm esse pensamento. O primeiro pensamento que ele tem é assim, como é que eu vou não trabalhar muito e ganhar... Ele quer trabalhar pouco e ganhar muito. Só que não é assim. Então você tem que gradativamente encontre esses que são bons de trabalho, aqueles que entregam uma alta performance, e molde. Quando você consegue modelar esse cara ao ponto de assim... Quem que resolve isso? A Verlaine consegue resolver. Se ela não resolver, quem consegue resolver? Não, pode ser o Emerson resolve. Quando você consegue ser comparado com aquela pessoa que é boa de serviço, você está já no caminho certo. Porque quando essa pessoa ela consegue chegar nesse nível, ela começa a ser insubstituível. Já percebeu que dentro de uma empresa existem pessoas que são insubstituíveis e tem pessoas que são substituíveis? Sim. Eu lembro que eu trabalhei naquela Causas Vision. Você chegou a conhecer a Causas Vision? Antiga Sola Brasil? Sim. Eu trabalhei lá. E eu lembro que a minha maior decepção foi quando eu comecei a trabalhar lá e eu via pessoas que estavam há 20 anos. O cara já tinha se aposentado, ele voltou a trabalhar na empresa, ele fazia a mesma função, ele ganhava o mesmo salário que eu, que tinha acabado de entrar, ganhava. Falei, cara, isso não é o futuro que eu quero pra minha vida. Em algum momento ele errou muito feio. Para estar ele 20 anos. Ele se acomodou, né, naquela vida. Exatamente. Né? Com 6 meses eu fui convidado a ser líder do pessoal, né? Então assim, eu olhava aquilo, eu tinha 19 anos. Eu olhava e falava assim, eu tenho 19 anos. O cara já é aposentado, tinha pessoas muito mais velhas do que eu lá, com 10 anos de empresa, com 12. E eu estava sendo chamado para ser líder desses caras. Sabe? Alguma coisa eles tinham errado aí. Na época eu ainda não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Sim, de identificar o que eles tinham errado, né? Hoje Você só sabia que tinha alguma coisa errada que você não entendia muito bem o que era, mas que havia exatamente. Coisa. Uma das coisas que eu tinha observado na época era que muitos deles só sabiam fazer aquilo. Por exemplo, tinha linha de produção, né? Tem uma série de máquinas onde a pessoa pode trabalhar ali. E eu sabia. Em todas. Eu aprendi em todas. Aprendi na minha... E aí depois que eu aprendi naquela eu fui para outra, e aí fui aprendendo e fazendo. Então toda vez que faltava alguém eu podia substituir. Então o cara que consegue substituir qualquer funcionário dentro daquele setor, ele se torna insubstituível. Sim. Eu tinha 19. Então assim, aí quando eu falei que eu queria sair, porque não conseguia ver crescimento ali, aí foi onde foi me oferecido. Não, então eu quero colocar você como líder, você tá indo pro caminho certo e tal. Aí veio a questão, eu perguntei, ganha quanto? Eu iria ganhar uns R$300 de diferença do meu salário. Falei, cara, é muita dor de cabeça pra ganhar R$300 só de diferença. Porque aí também o outro lado tem que ter a contrapartida. Exatamente, né? Infelizmente era uma empresa que não dava pra pagar muito, assim, né? Foi onde eu preferi desligar. Eu sempre digo uma coisa, o cara que é novo, você que é nova, que tá começando, mete a cara, porque se eu tivesse ouvido o meu primeiro patrão, eu tava dobrando camisa até hoje. Eu dobrava camisa numa confecção. Eu tava dobrando camisa. Até hoje eu ia estar dobrando camisa. Então assim, não, o emprego aí fora tá muito difícil, aqui o teu emprego aqui tá garantido e tal, mas eu acreditei que tinha algo lá fora melhor. E aí Deus foi abençoando.
É bem interessante isso, né? Porque a gente às vezes acaba ouvindo muito isso, né? Palavras que desanimam, e às vezes a pessoa já ouviu tanto aquilo que ela acaba replicando. Exatamente. Né? O que você falou assim, daqueles grupinhos que acham que não vai dar certo, ou até mesmo estão se juntando para falar mal de alguém ou do trabalho, e acaba não oferecendo algo melhor, né? Eu lembro que nessa época a gente usava muito o exemplo do Walking Dead, aquela série dos zumbis. Aí o cara chegava assim, às vezes numa reunião, num seminário, e sempre com aquela galera, né? A gente falava assim, o cara chegou ele aí, cheio de zumbi atrás. Meu Deus do céu, não vai ali não, ali tá, se tu for ali alguém te morde. E a gente sempre conversava assim, que era proibido reclamar. Sim. A gente não aceitava ninguém perto da gente reclamando. Por quê? Porque a negatividade contamina. Ou você chega aqui, tá todo mundo, nossa, cara, que cenário lindo e tal, mas aí vem alguém e fala assim, mas tá frio. Aí outro fala, tá frio mesmo. Aí quando vê, tem 10 pessoas falando que tá frio. E aí deixa de ver o bom e começa só a reclamar. Exatamente, exatamente. E quando você tá perto dos positivos, daqueles que querem crescer, cara, o seu dia passa, o seu dia, sabe? É aquilo que a gente tava conversando agora há pouco, né? Daquele casal. Quando eu tô perto deles, a sensação que eu tenho é que eu vou dominar o mundo. Eu falei, meu Deus do céu, a coisa que eu fizer vai dar certo. Então, aí quando você se afasta, passa um tempo, você começa... É como diziam, né? A motivação não dura para sempre. Assim como o efeito do banho também não. Por isso, recomenda-se todos os dias. É verdade. Então a gente tem que estar sempre se motivando, sempre perto dessas pessoas. E dentro das empresas é assim também. Se você não estiver perto daquelas pessoas que estão indo para frente, sabe, você fica extasiado, estagnado, né? Essa semana eu estava conversando com uma amiga que tem uma empresa grande e ela estava falando, cara, o quanto é ruim encontrar mão de obra. Sim. Boa, né? O quanto é ruim. Sim, é muito difícil. Falei com ela, cara, sempre está relacionado à liderança. E a pessoa não consegue entender que quando ela entrega esse serviço de qualidade, talvez, aí realmente pode ser que a gente estava falando, né, que a contrapartida não entenda. Exatamente. Mas quando você oferece algo bom, alguém está vendo e assim, sempre tem alguém vendo. E principalmente Deus está vendo. Então assim, Ele vai te levar para outro nível, um nível melhor. Você tem que acreditar. Sim, exatamente. Né? Então assim, se as pessoas conseguissem virar essa chave, né, é algo que é incrível, que faz muita diferença. Sempre quando eu arrumava um novo emprego, eu sempre pensava assim, cara, eu preciso ser o melhor, o mais rápido possível, eu preciso aprender o mais rápido possível, eu preciso me destacar, não ser mais como os outros que estão entrando agora, ou os outros que já entraram, eu preciso me destacar. Então eu engoli o conteúdo daquilo. Cara, como é que faz isso? Como é que resolve isso? E aprendendo rápido. E esse dia mesmo, essa minha amiga, ela já foi minha patroa. E ela falou assim, cara, se você dissesse hoje pra mim que por esse valor você viria trabalhar comigo, eu ia te contratar agora. Porque assim, quando eu trabalhei lá, eu lembro que a academia tinha 200 alunos. Eu trabalhei 1 ano, quando eu saí tinha quase 800 alunos. Uau. E eu colocava muitos novos alunos para dentro. Eu tinha o pensamento o seguinte, o aluno chegou, lá tinha uma rampa para chegar nessa academia. Ele subiu aquela rampa, uma rampa forte, ou então ele passou pela parte da escada, subiu uma escadaria. Ele veio até aqui, depois do trabalho dele, de um dia de cansaço e tal. Se ele veio até aqui, é porque ele quer alguma coisa. Então a minha missão agora é fazer com que ele consiga enxergar aquilo que ele estava procurando, que na verdade ele encontrou. É isso. E aí eu botava o cara para dentro da academia. Depois eu fui aprendendo que isso eram técnicas, né? Sim, depois você vai aprendendo. Mas na época eu não sabia que eram técnicas. Então eu olhava assim, por exemplo, a pessoa falava, eu queria dar uma olhada no preço, na mensalidade e tal. Aí eu perguntava, você compra um produto sem ver? O cara falou assim, não. Eu falei assim, então entra, deixa eu te mostrar a academia. Aí ele entrava, ou ela entrava, e aí eu falava assim, qual é o seu objetivo? Eu quero emagrecer, eu quero ganhar músculo, aquilo, né? Então, quando a pessoa falava que ela queria emagrecer, eu só mostrava para ela os equipamentos que estavam relacionados ao emagrecimento. Sabe? Eu quero ganhar, por exemplo, o homem entrava e falava, eu quero desenvolver o ombro, eu quero, né, ganhar peitoral. Aí eu ia e mostrava só aqueles. Pra ele, cara, isso aqui é sensacional. Isso aqui é supino, já vou falar de supino? E aí vendia aquela ideia daquele, sabe? Sim. E aí eu comecei a maximizar
tanto as minhas vendas que, por exemplo, sempre que eu comecei a trabalhar à noite, e quem trabalhava à noite depois passava para a parte da manhã. Eles não queriam me passar para a parte da manhã. Não queriam, porque falavam que a forma que eu fazia a pessoa enxergar... Tinha uma época que eles estavam fazendo uma obra, aí eu levava a pessoa até a obra. Você imagina, tudo quebrado, uma lona preta no meio da academia, assim, o outro lado era só cimento, tijolo, e eu abria assim aquela lona e mostrava aquilo. Falava assim, tá vendo isso aqui, ó? Aqui vai ter uma parte só de lutas, aqui um octógono e tal. E aí mostrando saco de pancada. Você gosta de luta? Eu adoro, não sei o que vai ter. Então ali vai ter uma cantina e mostrava pra pessoa aquilo. Aí depois encantava. Né? Aí a pessoa ia em outra academia pra conhecer. Aí, quanto que é o preço da academia, a mensalidade? É X. Tá. Sabe, ela já tinha sido impactada. Ela falou, pô, cara, fui lá, o cara me mostrou a academia toda, sabe? Então, eu fui várias vezes, durante uns 3 anos eu fui lá dar treinamento, depois que eu saí. Dar treinamento pro pessoal da recepção, pessoal do atendimento, pra eles identificarem o que precisava ser feito. Sim. Fui durante uns 3 anos consecutivos. Legal. Era eu que fazia essa parte lá. Que legal. Porque a pessoa precisa entender isso, né? Então, se você que está nos ouvindo, você está vendo que pode melhorar, né? Interessante, a gente estava conversando também a questão das entregas, né? Assim, falando de entrega, a gente está falando de entregar um serviço de qualidade, né? E uma coisa também que a gente vê é que muita gente, assim, como você falou, quer ganhar muito, mas não quer entregar, né, o seu máximo, né? Fala um pouquinho pra gente a respeito disso. Hoje a gente vive uma crise, né? Das pessoas que estão entregando o mínimo, achando que estão entregando o máximo. O cara, ele faz o mínimo. Vamos dizer que a função dele é limpar essa mesa aqui. Ele limpou a mesa. A televisão está empoeirada. A televisão não mexe, não. Porque a função dele é só fazer isso. Aí você olha e você fala, caramba, cara, não é possível. Cara, e essa cadeira tava caindo no chão? Rapaz, eu vi. Mas por que tu não levantou? Não, porque eu tava fazendo o meu aqui. Você fala, cara, não... Sabe, assim, e você vê em diversas áreas, tem pessoas que estão fazendo o mínimo, achando que estão fazendo o máximo. Eu estava conversando com um amigo que ele é coordenador de uma empresa, e aí ele estava falando, né, que assim, que ele teve uma indicação de um novo funcionário lá, e que todo mundo estava falando, que o funcionário é isso, que ele é top, que ele vai, né, que ele faz, acontece, não sei o que e tal. Ele falou, cara, nem cheguei nem a entrevistar direito. Eu falei, cara, todo mundo já recomendou e tal, não pode começar e tal. Aí ele falou, cara, primeira semana. Aí ele passava, via a pessoa assim, nossa, parada de bico. Ele falou, cara, não é possível. Aí começou a ter os feedbacks. Pô, fulano fechado, antipático e tal, sabe? Aí ele falou, cara, como é que pode a pessoa estar numa empresa como essa, que muitos brigariam por essa vaga, essa pessoa ganhou essa vaga de mão beijada e tá aqui de cara feia. Tá aqui parado, sabe? Ao invés de botar pra fora todo aquele potencial, aquele famoso olho do dono, né? Aonde você for trabalhar, você precisa entender que isso aqui é seu. Sim. Se o cara tiver essa visão, isso aqui é meu, sabe? Ele vira mais que um funcionário. Ele vira mais que um funcionário se ele tiver essa visão. Ele cuida mesmo. Isso aqui não é minha obrigação, mas eu tô fazendo. Por quê? Porque precisa ser feito. Sabe? Se ele tiver essa visão, muitos eu sei que não tem. Muitos eu sei que não tem, mas quando o cara consegue virar essa chave, sabe? Isso é interessante que você está falando, né, mesmo? Porque assim, lógico, a gente está falando muito do mundo empresarial, claro, né? Mas isso também se aplica a praticamente tudo na vida, né? A voluntariado, a sua casa, em tudo, né? Porque assim, sempre tem algo a ser feito, né? Exatamente. A gente tinha uma frase assim, que a gente repetia muito essa frase, e eu nunca ouvi aí fora, né? Mas é assim, do jeito que você faz uma coisa, você faz todas as coisas. Então, assim, geralmente aquele cara que ele tá como voluntariado, como você deu exemplo, se ele faz aquele serviço assim, entregando o mínimo possível, ele com certeza no trabalho ele faz do mesmo jeito. Em casa ele faz do mesmo jeito. Então é muito difícil a pessoa conseguir mudar muito isso.
né? Então, assim, até a gente, até mesmo, né, como voluntariado lá da nossa igreja, a gente já recebeu alguns feedbacks assim de, poxa, cara, vocês às vezes não estão nem de serviço, vocês ajudam, vocês... Sim. Falei, cara, porque precisa ser feito. Então, se precisa ser feito, alguém precisa fazer, né? É aquele famoso ditado. Para essa mesa estar aqui, alguém precisou colocar no lugar. Alguém precisou colocar esse microfone no lugar, alguém precisou ajustar as câmeras, alguém precisou fazer isso. Sim. Então, se nós dois trabalhamos aqui e não foi você, fui eu. Sim. Sabe? Então, tem gente que tem dificuldade de entender isso. Ó, trabalham 2 pessoas aqui, eu e você. Se essa mesa está num lugar, não foi você, foi quem? Foi eu. Se você chegar, é porque você chega tarde, você não vê que eu chego mais cedo para poder arrumar. Sabe esse tipo de coisa? É que o óbvio precisa às vezes ser dito também. Sim, essa frase do óbvio precisa ser dito, eu acho incrível, né? Porque assim, tem coisas que você fala assim, não é possível que a pessoa não viu ou deixou. Mas tem gente que não vê mesmo. É incrível isso, é incrível. Né? Como o óbvio precisa ser dito. E você está sempre o tempo todo sendo analisado por alguém. Sim. Lá no estacionamento, estou com um rapaz trabalhando lá e assim, o tempo todo estou observando o jeito dele, por exemplo, ele trabalha no Lava Jato. E, cara, muito bom de trabalho. Guilherme, já falei que ele é bom de trabalho para ele. Mas assim, eu analiso, pô. O cara termina o serviço, ele junta tudo. Eu nunca precisei falar com ele para ele juntar. Ele junta tudo num canto, guarda as ferramentas, sabe? Você já observa que a pessoa, ela entrega mais do que ela precisaria entregar. Ele poderia deixar lá, né? Deixa aqui, amanhã eu vou usar mesmo. Não, o cara guarda tudo, bota tudo no lugar certinho, os produtos tudo no lugar certinho. Cara, isso já é diferente, sabe? Isso já é diferente. Pô, esse dia tava chovendo. Geralmente as pessoas não vão lavar carro chovendo, né? Sim. Aí, cara, eu vou ir pra ver como é que vai ser. Foi. E aí aconteceu, lavou o carro. Parecia um cara que queria lavar carro e tava chovendo. Mesmo com chuva, Exatamente. Né? Eu falei, se ele não tivesse vindo, sabe? Então, assim, tem pessoas que só precisa, às vezes, de um mentor. Eu sou muito defensor do mentor, de você ter um mentor, alguém que vai te mentorear, te dar a direção, te dizer, eu já fui nesse caminho aí, não é o melhor não. Faz desse jeito, calma, respira, dá tempo ao tempo. Sabe, alguns conselhos que são primordiais. Isso aí que você está falando é muito interessante, porque, assim, se as pessoas pararem para pensar, elas acabam, eu vou usar um termo aqui, né, que vocês me entendam, elas sempre acabam sendo mentoreadas, às vezes, por pessoas que levam elas para baixo. Sim. Porque quando você está com alguma amizade, que você fica conversando com aquela pessoa, de alguma forma, existe uma troca. Ele está te influenciando, né? Existe uma influência. Não é exatamente uma mentoria, mas é uma influência. E se a pessoa falar, tu é doido, tu vai lavar essa xícara pra quê? Tu não tá vendo? Pra que você vai fazer isso? Então, ela tá influenciando aquela pessoa que sempre lavava a xícara a não lavar mais. Sim. Né? Então, assim, a gente precisa tomar esse cuidado, né, Emerson? Assim, com quem a gente tem conversado, com quem a gente tem gasto o nosso tempo, com quem a gente tem trocado, né, essas informações ou a vida, porque pode ser uma pessoa que está entregando o mínimo e acaba te conduzindo, se a gente não tem, né, uma mentalidade, a entregar o mínimo também, né? É aquela imagenzinha, aquela ilustração de um cego dando a direção para outro cego, sabe? Então, eu acredito muito nisso. Da pessoa, às vezes, está ouvindo as pessoas erradas, sabe? Ouvindo as pessoas erradas. Até mesmo hoje em dia a gente vive a era da influência, né? Sim, muito, então, né? assim, tem gente que você olha que você não... Cara, tem que deixar de seguir, sabe? Você, por exemplo, você é casado, você é casada. Sim. Aí você segue uma pessoa que, sabe, vive a vida como se não houvesse amanhã. Sim. Não faz sentido nenhum. Vai te influenciar de forma negativa, né? Cedo ou tarde, a tua mente começa a achar que aquilo... até que isso no início pode te chocar, sabe? Depois já não choca tanto. Eu gosto de dar um exemplo seguinte, se todos seus amigos pintarem o cabelo de vermelho, no início você vai achar ridículo. Nossa, fulano pintou o cabelo vermelho, nada a ver, ridículo isso. Passa um tempo, o outro pinta também. Nossa, é ridículo esse negócio de pintar o cabelo vermelho. Passa o outro, você pinta também. Passa outro tempo, o outro amigo pinta. E de repente você fala, cara, até que no fulano não ficou tão feio, não. Sabe? Você fala, o cabelo dele é mais ou menos igual ao meu, não ficou tão feio, não. Aí passou outro e fala, dele já ficou maneiro, ó. Aí que diferença. Mas tá igual de todo mundo, mas você acha legal.
A gente vive um momento assim hoje, né? Sim. O pessoal... Aí no final tu pinta o cabelo de vermelho. Entendeu? No final a pessoa vai pintando o cabelo de vermelho. Uhum. Mesmo que no início daquilo ela achava que não tinha nada a ver. Sabe? Mas a influência Poder foi... da influência, né? Exatamente. E agora ela acha legal. Então, você está com a sua mente blindada sobre essa questão da influência também é importante. Identificar quem você vai seguir, sabe? Até nas redes sociais, quem você vai ouvir. Tem colegas, amigos, né? Que eu conheço e que às vezes dão os conselhos que eu falo. Cara, esse conselho pode jogar no lixo. Não serve, não. Sabe? Tem um conselho muito fora daquilo que é a realidade, sabe? Um conselho desse que eu já ouvi algumas vezes, também só se vive uma vez, sabe? Esse é um péssimo conselho para ser dado. Também só se vive uma vez. Esse negócio de ficar guardando dinheiro também, meu irmão. Só se vive uma vez. Morro pra amanhã, fica tudo para trás. Cara, e não morre. Daqui a 60 anos você tá aí ainda. Realmente, se viver, só se vive uma vez, mas pode ser que você viva 30, 40, 50, 60, 70 anos. Exatamente, né? Exatamente. Então, tem alguns tipos de conselhos hoje aí no mercado que você tem que saber identificar que não se deve ouvir. Tem que entrar por um ouvido e sair pelo outro, sabe? Porque é coisa de doido, assim. O Pastor Léo, a gente conversa muito sobre isso, sobre essa questão da influência, né? Sobre essa questão de você ser mentoreado por alguém. Eu creio que a mentoria não é uma democracia. Eu sei que muita gente não concorda, mas assim... Porque tem muita gente que ela aproveita aquele mentor durante um tempo até onde é cômodo para ela. Sabe? E ele tá te falando, você tem que fazer isso. Não, isso aí eu não vou fazer não. Não, vou parar de ouvir porque isso aí que ele tá falando... É tipo assim, o pastor ele tá falando um monte de coisa que são pecados que você não tá cometendo. Até aí tudo bem. No momento que ele fala aquele pecadinho teu que tá escondido, aí você, não, pastor, não sei o que o pastor tá falando, também tem nada a ver não. Sabe? Então assim, o mentor também é mais ou menos isso. O mentor tá te falando, o pastor não deixa de ser um mentor, né? Sim. Mas às vezes você tem na empresa lá, eu, por exemplo, todas as vezes que eu entrava dentro de uma empresa, eu identificava um líder ali, um supervisor, né, um chefe, às vezes um gerente, que tinha esse padrão de qualidade, que era um cara às vezes requisitado no mercado, e aí eu colava nele e sugava, aprendia a forma que ele falava, a forma que ele dava com aqueles problemas, e aí depois você acaba pegando, né, você vai pegando e você vira meio que uma réplica daquilo, né? Não, você não tem que ter a sua própria identidade, mas muitas das coisas que pessoas que têm determinado resultado fazem é duplicável. Ela faz, se você pegar e fizer também, vai dar certo para você também. Sim. Sabe? Então eu gosto muito disso. Eu gosto muito de estar perto de pessoas assim, mesmo que seja difícil. É muito difícil, né? Porque elas também querem estar perto de pessoas maiores ainda, mas quando você tem a oportunidade... Tem que aproveitar. Né? Falando em aproveitar, Emerson, a gente tem uma parceria aí que eu vou trazer para vocês, né? Que é a Homeótica. A Homeótica fica aqui na Nelson Saer, Fonseca de Petrópolis, né? Fica na Nelson Saer, número 41, ali do lado da Clínica Luiz Pasteur. E você que está aí, aproveita já, corre, pega o seu celular, escaneia o QR Code e você vai direto para o Instagram, tá? Então, você indo para o Instagram, você vai ver lá tudo de melhor e você pode ir na loja ou pode mandar uma mensagem para a loja dizendo, olha, eu ouvi falar da Homeótica lá no podcast, lá no Pode Ir Estúdio. Você já tem um desconto garantido. Então, é só dizer que você viu por aqui, tanto no Instagram quanto no WhatsApp ou indo lá pessoalmente. Só dizer, olha, vi falando da Homeótica no Pode Ir, você está com seu desconto garantido. Aproveita que tem uns solares lindos, maravilhosos, armação clip-on, faça óculos de grau, você está aí com dificuldade de leitura, não perca tempo, tá? Você precisa ter qualidade na sua visão, então vai lá na Homeótica, tá? Então vamos lá, olha aí, tem que aproveitar, né? E assim, o Emerson, é isso que a gente estava conversando, é muito interessante, porque assim, as pessoas precisam entender que elas podem crescer, né? As pessoas podem vencer. E assim, claro, cada um tem a sua história de vida, cada um tem a sua dificuldade para ser vencida, mas é possível as pessoas vencerem, né? Você falou logo no início que ainda novo, você identificou uma pessoa que ficou há 20 anos fazendo a mesma coisa, né? Fazendo a mesma situação.
E talvez as amizades, talvez as circunstâncias daquela vida conduziram ela. Sim. E ela se permitiu ficar no mesmo lugar, né? Permanecer ali no mesmo lugar. Mas é possível, né? A pessoa crescer ou querer crescer, e é possível também fazer isso sem ir contra os princípios e valores, porque às vezes também tem, por outro lado, tem muita gente que acaba sendo ganancioso para vencer na vida. Sim. Ou para crescer, e acaba abrindo mão de valores, de princípios, de relacionamentos para vencer na vida, né? Exatamente. Então fala um pouquinho pra gente também a respeito disso. Olha, tem um filósofo, empresário, ele faleceu em 2019, chamado Dexter Yeager, um americano, assim, cara muito crânio. Ele dizia uma frase que eu adoro: em qualquer lugar do mundo sempre haverá alguém que poderia ter sido tudo na vida, mas por algum motivo ele não foi nada. A gente vê que existem pessoas que chega um momento da vida que às vezes no emprego que ela tem, ou às vezes na empresa que ela tem, ela encosta naquele ponto confortável, sabe? Quando ela encosta naquele ponto confortável, ela... cara, tá bom aqui. Sendo que ela poderia ter ido muito mais além, mas ela encostou ali. Sim. Então toda vez que o cara encosta ali, às vezes ele não tem noção que esse período pode levar 20 anos. Sabe? Uhum. E às vezes quando ele se despertar que ele precisa ir mais além, já passou o tempo, já passou o time. Então eu particularmente gosto dessa filosofia de você, a gente estava até conversando ali pouco, sim, né? Sim. Sobre isso, falando assim, cara, até onde eu tô acomodado e até onde eu tô aguardando as coisas acontecerem. Sim. Sabe? Então ter esse equilíbrio, ir para frente, buscar resultado, buscar melhorar cada vez mais e mais, estar atento às atualizações. Tem muita gente hoje que no mercado acaba ficando agarrado por não estar atento às atualizações, né? Sim. Eu lembro que em 2016 eu ouvi falar da quarta revolução industrial, a era tecnológica, onde faltaria emprego, mas não faltaria oportunidade. Uhum. E naquela época era muito difícil de você olhar e falar, não é possível, cara. Era tecnológica, isso está muito longe, isso é papo do futuro. Sim. Né? Por exemplo, eu vi assim, os empregos que iriam deixar de existir, né? Sim. Entre eles tinha, por exemplo, advogado, que é uma profissão, extremamente respeitadíssima, muito requisitada. E aí, hoje você olha, por exemplo, tem causas que já o próprio computador, nos Estados Unidos eles já usam isso, né, muito tranquilamente, já faz a leitura ali do processo e já dá a solução da causa, qual é. Isso é mais ou menos como era antigamente. Antigamente, quando uma pessoa ia pedir empréstimo ao banco, ela levava a documentação dela, né, o histórico e tal, sentava os gerentes, os advogados, eles faziam consultas em outros bancos, outras empresas, para saber se aquele cliente ele poderia ter crédito. Era assim. Hoje em dia, se você coloca lá o teu CPF, em segundos ele já fala, infelizmente, não dá para você. Para você eu tenho um X, né? Então, assim, isso já é uma atualização. Então, assim, veio a pandemia acelerou, pelo menos eu vi uma pesquisa sobre isso, que acelerou pelo menos 10 anos. Uau. O que seria. Eu, por exemplo, quebrei na pandemia. O produto que eu vendia, vamos dizer assim, eu comprava da fábrica 50 e vendia 100. Então eu tinha 100% de lucro naquele produto. Só que eu comprava direto da fábrica. Eu comecei a ver o mesmo produto direto da fábrica na internet por 32. Eu falava, como é que eu compro a 50 direto da fábrica e aqui o pessoal tá vendendo a 32, a 27. Sabe? Loucura, né? Era loucura, então não dava para se sustentar mais. Por isso ficou tão difícil. E pra mim eu não tava mais pagando R$50, agora eu tava pagando 65. Olha aí. Eu vi a gente na internet vendendo muito mais barato. Então a tecnologia veio com toda a força. E aí quem dormiu no ponto já era. Sabe? Então, assim, naquele segmento que eu tava. Sim. Hoje em dia ainda tem segmentos que dá pra você, mas tem que estar dentro da internet. Se não estiver dentro da internet, a internet ela não tá dando espaço, assim, quer dizer, não tá dando uma colher de chá. Bobeira, né? Entendeu? Não, depois vai voltar o time. Não tá voltando o time. O time tá indo muito rápido. A internet é muito rápida, né? Todo dia atualiza algo novo.
Então a gente precisa estar sempre atento. Então quem está no mercado de trabalho precisa estar se atualizando, precisa estar vendo o que as pessoas estão fazendo, vendo para qual segmento. Tem um pensamento que eu ouvi uma vez de um cara que dizia assim, você quer ver o teu futuro? Vê a profissão que você exerce hoje, analisa a vida de quem se aposentou nessa profissão. Tá, beleza. Essa pessoa, ela tem, hoje que ela está aposentada, ela tem a vida que você gostaria de ter quando você se aposentasse? Pô, não tem. Ela teve que se aposentar e teve que continuar trabalhando, continua, né, no sufoco e tal. Você precisa mudar, mesmo que você goste. A profissão que eu sempre gostei foi educação física, sempre gostei. Mas eu não consigo me ver aprisionado dentro de uma sala. Sim. Eu tenho amigos que ganham muito bem na área de educação física, mas a gente sempre conversa a mesma coisa. 6 horas da manhã tá lá dentro, 8 e pouca, 9 e pouca, 10 horas da noite tá saindo, sabe? Todo dia. Então, assim, eu não consegui me ver fazendo aquilo. Então, foi onde eu falei, cara, vou ter que puxar o outro lado. E eu puxei pro lado da venda. Muita gente tem preconceito com a venda. Na verdade, quando a gente fala de venda, eu acho tão interessante, porque no final das coisas, quase todo mundo vende alguma coisa. Que seja o seu trabalho, né? Que seja o seu trabalho. Que às vezes é um serviço. Isso aí. Mas eu falo que assim, a venda, quando a pessoa entende que a venda, a arte de vender, ela é muito mais do que você pegar um produto e entregar um produto para outra pessoa, isso é incrível. É uma arte. E essa arte, ela está envolta em muitas outras coisas. Exatamente. Eu sempre gosto de exemplificar essa questão da venda com o seguinte, só existem 2 tipos de vendedores: aqueles que vendem um produto ou um serviço, ou aqueles que vendem o tempo. Só que quando você vende o tempo, é o pior tipo de vendedor que pode existir. Por quê? Porque todos nós temos 24 horas. Quando você só vende o seu tempo, o teu patrão vai dizer para você o seguinte, eu vou te pagar R$1.500. Eu quero você aqui 7 horas da manhã, você vai ter 15 minutos de café, você vai ter 1 hora de almoço, você vai ter 15 minutos de lanche, 5 horas você vai embora. Mas para estar aqui 7 horas, você tem que sair de casa 6h10, para estar aqui 7 horas. Eu não tolero atraso, sabe? E se você achar ruim, eu te mando embora e amanhã tem 10 no teu lugar. Eu ouvi muito isso. Todo dia vem 10 pessoas pedindo emprego aqui. Tu tá com o emprego na mão, não tá satisfeito. Era o meu primeiro patrão, falava isso. Isso eu tinha 16 anos na época. Então, assim, qual é a melhor forma de vendedor? Se só existem 2, a melhor forma é o outro lado, aonde você vai vender um produto ou um serviço. Qual é a vantagem de vender um produto ou serviço? Ele é ilimitado. Ilimitado. Você pode vender 1.000 produtos num dia só, 5.000, 10.000, depende da forma que você escala isso. Mas 10.000, 50.000, sabe? Um serviço, mesma coisa. O teu serviço ele pode custar R$100, R$50, mas pode custar 500 mil, 300, 100 e poucos mil. Né? Aquela Maria Cardi, se não me falha a memória, que é consultora de educação física, né? Que ela é famosa aí. A consultoria dela, a mentoria dela do ramo de educação física, só para questão de dieta, treino, só isso, online, e era mais de 100 mil. Uau. Então você vê que assim, tá relacionado a isso, sabe? Tá relacionado a você entender, tirar talvez aquele preconceito de trabalhar com venda não, vou vender, não posso vender. Você já tá vendendo o teu tempo. Troque o tempo por um produto ou serviço, que esse pode te trazer mais qualidade de vida, mais retorno financeiro. E aí depois você vai aprender sobre a alavancagem de tempo, né? Se você tem 24 horas, eu tenho 24 horas, você tem 24 horas, ninguém consegue ter 32 horas. É impossível trabalhar 24 horas por dia todos os dias. Sim, não, ninguém consegue. Mas é possível trabalhar 36, é possível trabalhar 72, é possível trabalhar 180 horas por dia. Como é possível isso? Contratando mão de obra. Né? Você tem um colaborador contigo, você tem 12 horas dele, mais as suas 12 horas, você tem 24 horas. Sim. Tá relacionado à alavancagem de tempo. Então são coisas que é um tipo de, talvez, de informação que você não vai ouvir aí fora, em qualquer lugar. Sim. Né? Mas esse conteúdo existe.
Tem muita gente explicando sobre isso, como é que funciona. Tem que botar isso para funcionar, porque é a chave, né? Dentro das empresas é a chave. Sim. Alavancagem de tempo, relacionamento, network, tá tudo relacionado, né? É muito... Tem muito... Tem muita coisa, isso, né? tem muitos temas, assim, Sim. né? Separados. Mas, assim, que podem acho ser que se a explorados. pessoa né? começar, pelo menos, a fazer o básico, ela já vai ter uma mudança bem radical. A gente estava conversando, né, Emerson, a respeito de... É interessante que, assim, tem pessoas que, às vezes, tem uma frase que fala assim, mas... fulano tem muita oportunidade, ou Beltrano tem mais oportunidade do que teve, ou tem mais oportunidade do que eu. E às vezes, até parece mesmo que algumas pessoas têm mais oportunidade do que outras, né? Uhum. Isso é mito ou isso é verdade? Cara, isso é verdade. É verdade. Tem pessoas que têm mais oportunidade do que outras. Eu tenho uma filosofia, uma forma de pensar sobre isso, que está relacionada ao ciclo de amizade. Entre as variações, o ciclo de amizade é um dos requisitos. Um outro requisito é fazer o que a maioria não está fazendo. Por exemplo, a própria oportunidade de estacionamento, Deus me abençoou com essa oportunidade. Eu fui convidado para um churrasco e eu estava muito enrolado, muito abafado. Eu não conseguia ir naquele dia. Mas eu falei assim, cara, eu tenho que pelo menos ir dar uma passadinha, sabe? Então eu parei aquilo que eu tava fazendo, um monte de tarefas que eu tinha para fazer, que deu aquela enrolada, e eu fui esse churrasco. Lá no churrasco eu conheci uma pessoa que colocou a chave na minha mão. Olha. Sabe? Com 10 minutos de conversa. Se eu não tivesse ido, essa oportunidade não teria batido na minha mão. Perdido, porque eu estava no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Num assunto totalmente despretensioso, de conversa vai, conversa vem, caiu assim, de mão beijada, sabe? De graça, vamos dizer assim, de graça, uma oportunidade caiu de graça, porque eu estava num lugar aonde eu tive que me desdobrar para estar. Eu já fui, por exemplo, em reuniões que eu não queria participar, por exemplo. Eu lembro uma delas, aqui que eu já fui, que teve um evento, aqui na cidade, a cidade fez um evento de uma palestra para os comerciantes. Eu não tinha nenhum tipo de comércio físico na época. Eu fui, sozinho. Sentei e assisti a palestra. O que me rendeu esse dia? Não me rendeu nada. Mas eu estava lá. Para caso se uma oportunidade aparecesse, eu estaria lá. Ali. Sabe? Então já fui em várias outras, que eu olhava assim e falava, cara, isso não faz muito sentido para mim não, mas eu ia. Até de política eu já fui. Entendeu? Você vai, senta, ouve... Porque pode ser numa não aconteceu nada. Exatamente. Mas em outra, uma oportunidade abre. Quem não é visto não é lembrado. Sabe? Então, assim, quando você junta isso, eu gosto de dar um exemplo lá, quando eu trabalhava na academia, eu entregava um bom serviço, um serviço de qualidade, então era muito normal pessoas que treinavam ali, que tinham empresas, me chamavam para trabalhar com eles. Olha aí. Cara, vem trabalhar comigo, quanto tu ganha aqui? Pô, vem trabalhar comigo, eu te dou X, eu te dou Y e tal. Me faziam ofertas, né? Porque eles viam a forma que eu trabalhava ali. Sim, então, assim, são 3 coisas assim que já vai te dar um norte para mais oportunidades aparecerem para você. Estar em lugares onde a maioria não está. Entregar um serviço de qualidade, né? E remanejar, vamos colocar assim, remanejar talvez a tua agenda para você estar atento. Sabe? Às vezes é um lugar que você não gostaria de estar, mas esteja ali. Pode ser importante, pode ser, né? Pode ser importante. É interessante isso, porque assim, tem muitas pessoas que acabam... Porque assim, claro que bate o cansaço, bate não sei o quê, lógico, somos seres humanos. Mas assim, a pessoa às vezes ela acaba entrando numa rotina viciosa, né? Que ela trabalha, tá cansada, vai para casa, vai ver televisão, vai depois dormir... E no dia seguinte faz a mesma coisa. Sim. E vai perdendo oportunidades que podem surgir, como você falou. Exatamente. Surgiu para quem estava presente. Para quem estava presente. E estar atento é muito importante. Sim. Porque a mesma oportunidade pode aparecer para você e para outros. Só que às vezes você está desligado. É igual essa oportunidade, ela quicou lá na mesa e tinha outras pessoas perto. Sabe? Olha aí. Mas ninguém se atentou a essa oportunidade. Cara, Deus me deu aquele estalo. Rapaz, a oportunidade aí.
falei, rapaz, eu tenho interesse. Tem interesse? Tem. Então daqui a pouco a gente conversa. Eu falei, beleza. Me dá teu zap. Pum, peguei o zap. Sabe? Então, assim, tá atento é um troço de doido, cara. Tá. Lógico, eu creio que Deus nos dá, né, o discernimento, sim, né? Deus em primeiro lugar para que a gente realmente viva isso, né? Mas assim, se ele bota às vezes uma oportunidade para você, eu sempre gosto de dizer que a oportunidade ela sempre vem disfarçada de dificuldade. Sim. Então, assim, a primeira dificuldade que eu encontrei naquele dia com 1000 tarefas para resolver, eu tinha que parar para ir num churrasco. Sabe, o que é bom, né, ir no churrasco, mas é muito difícil você parar a tua vida para ir. Numa hora que você talvez não poderia. Eu estava trabalhando, então tive que ajustar tudo para poder ir. E aí você chega lá, tá a oportunidade lá. Mas ela não estava escrita assim um cartaz, olha, essa oportunidade. Isso é para você. Isso aí. Aí vem uma outra habilidade, a habilidade de networking. Sim. Você chegar lá, tem muita gente que tem esse problema, de às vezes se trava em só ficar com aquele grupo de pessoas que você já conhece, com aquela panelinha. E aí a oportunidade não estava ali. A oportunidade estava lá no outro lado, com uma galera que eu não conheço, que eu não tenho intimidade. E aí, pô, tá, e você faz o quê da vida e tal? E aí veio, sabe? Então, assim, eu sempre gosto, quando eu vou num ambiente como esse, eu gosto de me desafiar a fazer novas amizades. Sim. Mesmo que seja uma pessoa que não tem nada a ver comigo. Eu já fiquei horas falando sobre, como é que se fala? Sobre um time de vôlei que eu não sei nada de vôlei. Sabe, assim, e, cara, você conversa sobre aquilo. Vai aprendendo, né? E aí a pessoa, pô, ela vai pegando uma afinidade por você e às vezes é essa porta que vai abrir, cara, sabe? Tem gente que quer só ficar só naquela panelinha, falar só daqueles mesmos assuntos que você já domina, que já é confortável. Porque as amizades, claro, é bom, né, você ter amigos, mas você precisa também se abrir, realmente abrir-se para novas oportunidades, né? Porque senão você vai ficar sempre se lamentando, exatamente, né? O outro tem e eu não tenho. Mas exatamente. Então, o que o outro está fazendo para ter mais que eu talvez não esteja fazendo, né? Exatamente. E se capacitar, né? Sim. Se capacitar, assim, é algo muito importante. Eu vejo hoje, assim, quem trabalha com venda, quando vai em algum empreendimento, você vê a carência de bons vendedores, por exemplo. É muito difícil você pegar bons vendedores. Um dia eu estava conversando com um amigo lá e ele estava falando sobre essa questão de venda e tal. Aí ele estava falando sobre objeção, uma das objeções que ele sempre pega, já aproveitando esse gancho para poder dar uma dica, né, para quem trabalha com venda. Aí ele falou assim, eu pego muita objeção da pessoa falar assim, é caro. É caro. Isso aqui é caro. Caro comparado com o quê? Comparado com que tipo de produto é caro? Então você dá 3 parâmetros. Um barato, um intermediário, né? E um caro. Que faz o cara comparar. Esse produto. Por exemplo, a gente vendia um produto que ele, apesar de ser original, ele não vinha na mesma embalagem do original. Né? Por causa de uma legislação. Os caras tinham uma oportunidade dentro da legislação para poder vender daquele tipo. Então, por exemplo, quando eu chegava para oferecer um produto que ele tinha o mesmo cheiro, mas ele, né, que era um perfume, e ele não vinha na embalagem. E aí a pessoa falava assim, mas tá caro. Eu falei, caro comparado com o quê? Não, porque eu já vi mais barato, da empresa tal é mais barato. Eu falei assim, vamos lá. Esse produto aqui na loja, nessa embalagem aqui, né, na embalagem que que as pessoas conhecem como a embalagem original do produto, ele vai sair para você por R$470. A durabilidade dele é de 6 a 12 horas. Esse produto, em média, ele vem com 23% de essência. Eu falei assim, sabe quanto essa empresa aqui, que você está falando que é mais barata, ela utiliza de essência? 14% de essência. Sabe quanto esse que eu estou te oferecendo? 23% de essência. Só que ao invés de você pagar 400 e poucos reais, você vai pagar 120. Quando comparar qual que tá caro? Qual que tá caro? Então a pessoa entender isso, sabe, conseguir, como é que se fala? Fazer as perguntas certas, sim, identificar qual é a dor. Tá caro, sim, mas tá caro comparado com o quê? Emerson, nosso bate-papo rendeu e o nosso tempo aqui voou, meu Deus do céu. A gente fala, né, como o tempo voa.
Então, você que está nos ouvindo, você pode deixar seu comentário também, tá? Se de repente você quiser fazer alguma pergunta, você pode estar acessando o Instagram do Emerson, né? A gente já colocou aí na tela e vai estar na descrição. E você pode deixar comentários aqui também, que a gente vai estar encaminhando também para ele. Se você quiser saber de mais alguma coisa, quiser mais alguma dica. Então, você aproveita, segue ele, que ele está com uns vídeos super incríveis lá no Instagram dele, tá? Você, então, não deixa de segui-lo. E põe o cara para trabalhar. Pergunte mesmo, tá? Emerson, pra gente finalizar, te agradeço desde já, né? Você, a tua disponibilidade de vídeo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. E tá aí compartilhando, né, essas dicas que são, a gente sabe que, como a gente falou no início, são coisas simples, mas que vão fazer toda a diferença para o desenvolvimento e para a alta performance de uma pessoa. Mas assim, para a gente finalizar agora, eu queria te pedir assim, com 1 minuto, coisa bem simples, mas direta, que você deixasse uma palavra para quem está nos ouvindo. A palavra que eu gostaria de deixar está relacionada ao seguinte: não é o que acontece com você, é o momento que você vive. Eu estou trazendo essa palavra que eu tive conversando hoje com um amigo, e ele perdeu um cliente. E estava muito estressado por perder um cliente. E eu falei com ele, assim, olha, se você tivesse, sei lá, 30 mil clientes, você reagiria do mesmo modo? Ah, não. Eu falei, então não foi o que aconteceu. Ah, o cara me tomou meu cliente. Eu falei assim, ele não te tomou teu cliente. Em algum momento você deixou a desejar. Existiu uma carência. E aí outra pessoa tomou muito fácil, assim. Ninguém gosta de perder cliente. Quem trabalha com venda, ninguém gosta de perder cliente. Mas então quando você perde um cliente, alguma coisa aconteceu, sabe? Então assim, não é o momento que você vive. Não é o que acontece, é o momento que você vive. Então, como ele hoje vive um momento desfavorável, resultou em muita raiva, muito estresse. Mas se ele tivesse um momento mais favorável, a grande questão está aí. Ele precisa cuidar, a gente precisa cuidar enquanto tem, antes que isso aí. A gente queira cuidar daquilo que já teve um dia, né? É verdade. Bom, Emerson, eu tenho aqui um brinde, uma lembrancinha. Que isso, não acredito. Tá, é a parceria nossa do Grupo Trid. Muito obrigado. Muito obrigado. O Grupo Trid, eles trabalham, tá aí na tela, tá? Você pode estar escaneando aí o QR Code deles, tá? Eles trabalham com brindes, com presentes, eles são assim incríveis, com tudo que você possa precisar de... Sensacional, obrigado. Criativo, personalizado. Então, assim, eles são incríveis. Então, você não pode... pelo menos segue eles, né? Ajuda aí. Eu tenho certeza que você vai se encantar com os produtos deles. Mais uma vez, muito obrigada, Emerson, tá? Pastora. Foi ótimo o nosso bate-papo aqui. E você que está com a gente, não se esquece, tá? Segue a gente no Instagram, Pode Ir Estúdio. Segue lá. Se inscreve lá no nosso YouTube também, tá bom? E compartilha. Compartilha com o máximo de pessoas, porque vai ajudar muito. Então, fique com Deus, boa semana e até semana que vem.